Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Carolina, sou aluna do 8º semestre de Pedagogia na Universidade Anhembi Morumbi e essa apresentação faz parte do meu estágio obrigatório no segmento Gestão Escolar. Vou falar um pouco sobre a gestão escolar propriamente dita e um pouco sobre a gestão escolar em tempos de pandemia. Qual o papel do gestor escolar? O gestor escolar tem como papel ser o principal pedagogo educador, sendo responsável pelo processo ensino-aprendizagem, pois constrói no coletivo o dia a dia na escola. É aquele que consegue transformar o ambiente. A escola precisa deixar de ser meramente uma agência transmissora de informação e transformar-se num lugar de análises críticas e produção da informação. Quando se está à frente de uma escola, é preciso lidar com todas as estratégias que envolvem a qualidade do ensino, também a gestão financeira e também a coordenação das equipes pedagógicas. É um grande feito, principalmente se considerarmos que o papel do gestor escolar frente aos desafios da educação hoje em dia. Quem atua na profissão sabe que além das funções, as mais corriqueiras dentro do ambiente escolar, também faz parte da tarefa do gestor acompanhar o que acontece no mundo da educação. As tendências da área, tanto do ponto de vista da administração quanto do ponto de vista pedagógico, podem trazer novas soluções para os aspectos do dia a dia. Então, o que faz o gestor escolar? Muito se discute sobre os desafios da educação nos tempos atuais. São tendências importantes que derrubam velhos paradigmas e nos fazem repensar questões de ensino e também da aprendizagem. Mas em meio a tantos debates que acontecem sobre a educação, não posso deixar de falar sobre as questões que dizem respeito ao papel essencial que ocupa o gestor, que na verdade merece sempre ser relembrado. As responsabilidades do gestor podem servir de norte para instituições que precisam reorganizar seus métodos internos para o contexto atual. E se a gente for pensar sobre as funções do gestor, algumas coisas vêm em mente, principalmente as que mais ouvimos falar, que é a função de coordenação, de ser diretor e de fazer o papel de assistente pedagógico. Mas existem outras funções muito mais específicas que nós podemos falar sobre. É função também do gestor escolar acompanhar todas as atividades da instituição em que ele trabalha, principalmente prezando pelo cumprimento do calendário escolar. Ele precisa avaliar também treinamentos e todo tipo de capacitação para os professores. Ele é responsável também pela contratação de profissionais que irão prestar serviços na escola em que ele coordena. Ele também é responsável por investir em
nas tecnologias, né, para melhorar o dia a dia das tarefas administrativas. E ele também é responsável por otimizar, né, os recursos humanos e também os financeiros. Esse papel, né, essa prática profissional que o coordenador, que o gestor exerce, ela precisa muito de um perfil, que a pessoa tenha um perfil de colaboração e de liderança também, né? Porque o gestor escolar, ele também precisa respeitar, como posso dizer, o feedback da comunidade, né, em que a escola pertence sobre as atividades escolares que são propostas durante o ano letivo. Ele é responsável também pelas reuniões com a coordenação, com os docentes, todos os funcionários que trabalham na escola. E ele toma também todas as decisões, tanto financeiras quanto as acadêmicas. Nós podemos também falar, né, sobre o papel do gestor, quais são, né, os principais desafios que ele enfrenta, né, na educação. Um deles que eu posso perceber é fazer com que a participação da família na educação escolar seja sempre presente. Ele tem que promover, né, a participação, né, o engajamento da comunidade acadêmica, né? E faz parte desse engajamento fazer com que a participação da família na vida escolar, né, dos alunos, aumente cada vez mais. E como pude perceber, essa, né, é uma das maiores preocupações. E isso ocorre tanto nas instituições, né, de ensino particular, quanto a de ensino público, né? E se não há uma comunicação eficaz entre a escola e os pais dos alunos ou os responsáveis por aquele aluno, podem ocorrer outros tipos de problema, né? Se você for ver na rede privada, um dos maiores problemas são os casos de inadimplência, né? Mas no caso da escola pública seria realmente a participação, né, da, da família no decorrer do ano letivo. Outro desafio também é capacitar os professores, né, que seria a tão falada formação continuada, né, que é uma necessidade que todos os professores, né, que seriam o corpo docente, todo o tempo se especialize e se atualize, né? E é uma das pautas que merecem uma atenção maciça na gestão escolar. E quando você valoriza, né, o profissional da educação, você está fazendo um investimento na escola como um todo, né? Pois o professor é o principal responsável pela formação do aluno, é ele que tem contato direto com o aluno durante o ano letivo. E essa capacitação,
ela continua sendo um dos desafios mais importantes, né, da educação, porque se você for analisar profundamente, a maioria dos profissionais, dos professores, eles ainda enfrentam longas cargas horárias diariamente para conseguir cumprir com as suas contas, né? Então, eles acabam trabalhando em vários períodos. E com isso, e além de trabalhar, né, em vários períodos, ainda existem a vida pessoal, né, de cada professor. Então, eles acabam tendo pouco tempo para se dedicar aos estudos, na verdade. E você reconhecer essa importância da formação, né, continuada pela gestão, a gestão fazer questão que esse professor sempre esteja se atualizando, investir, né, nessa formação é um dos primeiros passos, na minha opinião, para mudar essa realidade. Outra coisa muito importante é a transformação digital, né? Porque houve uma série de mudanças promovidas pela tecnologia nos últimos tempos, né? Ela, ela atinge diversos setores da sociedade, inclusive a educação. E ela parte, né, do princípio que a tecnologia que é substituir aqueles processos repetitivos, maçantes e burocráticos por sistemas, né, que vão realizar as mesmas atividades de uma maneira mais rápida, mais eficiente e totalmente automatizada. Nessa rotina escolar, esse tipo de inovação tem como principal, né, representante, que é o sistema de gestão escolar. Ela otimiza, né, o tempo de trabalho de quem lida com a parte administrativa e burocrática, como receber e enviar documentos, além de automatizar tarefas manuais, como o lançamento das notas, e, né, que é o principal, e muitos outros benefícios, né? Uma das coisas que eu também acho muito importante na gestão escolar é ser transparente com as famílias. Assim, nem sempre é possível você ser 100% transparente, né, com a família do estudante, mas ser o mais transparente possível, porque a maioria dos pais, eles não imaginam o tanto que eles são responsáveis pela educação dos seus filhos, né? Ou os responsáveis pela criança. E nesse sentido, a escola tem condições, né, de ajudar no trabalho de conscientização, realizando ações, né, reuniões, atividades que chamem a família para a escola, né, que estimulem toda a comunidade, tanto acadêmica quanto a comunidade de pais e familiares, a participar, né? E uma coisa muito importante é você ter ética e empatia, porque cada família tem uma realidade completamente diferente da outra, né? Então você ter empatia para poder saber lidar com todas as diferenças, né? É melhorar também a rotina dos professores, né? Porque quanto mais capacitado, com melhor formação e com melhores condições de trabalho, né?
que de alguma forma facilite a rotina do professor no dia a dia, porque assim ele pode desempenhar o seu papel com mais tranquilidade. Então, também é tarefa, né, do gestor elaborar meios, né, que permitam que toda a equipe pedagógica, a equipe dos docentes, né, que eles tenham uma visão mais abrangente do seu trabalho e que eles consigam, de uma maneira mais fácil, identificar os problemas com mais eficiência e mais rapidez. Vamos falar agora sobre a gestão escolar nesses tempos de pandemia. E, na verdade, um dos maiores desafios encontrados, né, durante essa pandemia são as famílias de baixa renda, porque eles não possuem com tanta facilidade o acesso à tecnologia, né? E em meio a tantos desafios, tanto com todas as profissões, né? Os profissionais de todas as áreas precisaram se reinventar e não poderia ser diferente com a gestão educacional. Como já falamos, né, rapidamente agora, vou só relembrar um pouquinho, o papel do gestor é lidar com as práticas tanto administrativas, né, quanto as escolares, além dele ser uma ponte entre os professores, os alunos e os familiares e os demais membros participantes da comunidade escolar e também com a Secretaria de Educação. Mas com essa pandemia do coronavírus que nos pegou de surpresa, que não imaginávamos a proporção que ela teria, as atividades diárias de gestão escolar, aos atendimentos em épocas normais, intensificaram-se junto ao surgimento de novos processos para garantir a segurança de todos os envolvidos na instituição de ensino. O gestor, ele precisou lidar com novas responsabilidades, né, como a mudança das aulas presenciais para o ensino à distância repentinamente, a preparação também dos docentes para o uso dessas novas ferramentas tecnológicas que foram necessárias para que houvesse esse ensino à distância e que fosse mantida a comunicação adequada, mesmo à distância, entre os alunos e os seus familiares com os professores e a direção. Essa pandemia, né, que teve início em março de 2020, impactou todos os setores, né, da sociedade. E assim, de uma hora para outra, houve a mudança tanto das aulas presenciais para as aulas à distância. E além de tudo isso, ainda houve a necessidade de se adaptar também àqueles alunos que possuem baixa renda e que não tinham e não têm nenhum acesso à internet e muito menos a equipamentos tecnológicos para conseguir participar das aulas. Então, os principais desafios foram manter o controle, né, tanto administrativo quanto financeiro, evitar a evasão escolar, né, que os alunos que não conseguissem assistir às aulas simplesmente deixassem de participar e saíssem da escola e manter, né, essa comunicação eficiente mesmo com essa distância física.
Outro problema, assim, bastante presente foi a saúde mental dos profissionais da área da educação, que é o que a gente está falando, né? Porque além de enfrentar as questões pessoais, né, e familiares que o isolamento social impôs de uma hora para outra, muitos profissionais de educação precisaram se reinventar para dar conta de produzir o conteúdo em casa e dar as aulas de forma remota. Muitas vezes, e a maioria das vezes, usando equipamentos próprios para manter essa conexão com os alunos. E além da carga horária dobrada, né, os professores, todos, né, os profissionais da área da educação tiveram que lidar com a própria exaustão, né, o próprio luto com as coisas que aconteceram em suas famílias e conseguir administrar e apoiar também os seus alunos. O ponto-chave, né, ao se discutir essa reorganização das atividades educacionais durante a pandemia, situa-se em como minimizar esses impactos emocionais, né, das medidas de isolamento social na aprendizagem do estudante, considerando, né, a longa duração da suspensão das atividades educacionais de forma presencial nos ambientes escolares. Daí a necessidade de equipes multidisciplinares de saúde mental para aconselhamento psicológico, porque na verdade a maioria das pessoas, assim como eu, achei que o isolamento social seria uma coisa muito breve, que seria 1, 2, no máximo 3 meses. E na verdade não, já estamos há mais de um ano. É claro que hoje em dia as coisas estão um pouco mais flexíveis, mas na verdade nós ficamos assim muito tempo, né, presos em casa. Então uma série de coisas aconteceram, né, durante esse período. E com um objetivo, né, de acolher algumas pessoas nesse momento mais delicado, alguns psicólogos voluntários estão oferecendo atendimento gratuito, principalmente aos professores das escolas públicas. É, é um programa chamado Apoio Emocional, que faz a ponte entre profissionais da saúde mental e de educadores, né? E graças a Deus, né, já foram atendidas mais de 2.000 pessoas, isso em 2020. Na verdade, nós nunca vimos uma época como esta. Lógico que já existiram outras pandemias, né? Mas não que nós tenhamos visto e passado. As pessoas elas ficaram sem o norte, né? Tendo que se adaptar a diferentes condições e assim tão rápido, né? Foi um completo cenário de incertezas, né? E é muito importante, né, que os profissionais da área educacional recebam esse tipo de atendimento psicológico, né? E o quanto foi importante, né, que algumas pessoas tenham se voluntariado e promovessem a saúde mental, porque, de certa forma, os professores também, não da mesma forma que os profissionais da saúde, não há comparação, né, mas eles estiveram na linha de frente, né. E uma das coisas principais
que os professores necessitavam e necessitam até o momento é se sentirem acolhidos, né? Porque na verdade, muita gente, para muitas pessoas, a vida não parou. Apesar das coisas terem mudado, a vida não parou. E muitas pessoas, muitos profissionais da área da educação, passaram mais de um ano tentando improvisar, né, para conseguir manter o modelo escolar, né, conseguir manter os conteúdos, sem poder falar sobre suas perdas e sem criar aquele laço, né, que a aula presencial faz no decorrer do ano letivo, né? Muitos planos tiveram que ser interrompidos e mudados de uma forma drástica, né? E especialmente na vida dos adolescentes, né? Que eles já estão no momento de transição e eles acabaram ficando isolados sem aquele companheirismo dos colegas de escola, sem aquela conversa com professores de sua confiança ou também todos os professores, né? Isso também foi extremamente importante, né, para tentar de alguma forma amenizar os impactos, né, dessa pandemia. Um novo desafio foi imposto aos gestores pedagógicos, que além da preocupação com as constantes melhorias, né, porque o coordenador, o gestor pedagógico, ele sempre quer melhorar os índices educacionais da sua unidade escolar, porque ele sempre quer o melhor para os seus alunos, o melhor para os seus docentes, né? E aí, com essa pandemia, surgiu o estar sempre inovando com eficiência e eficácia nesse novo contexto educacional, mantendo a credibilidade, né, do processo de ensino e aprendizagem, apesar dessas adversidades todas, né? Apesar desse ensino à distância, a preocupação do gestor é que os alunos aprendam e recebam, né, a aprendizagem de maneira eficiente e que seja tão quanto eficaz como nas aulas presenciais. E além de todas as atribuições, ele também passou a ter essa preocupação ligada à saúde física e emocional, tanto dos docentes quanto da comunidade em que ele participa, né? E principalmente com a desestabilização das questões educacionais, né? Provocadas pela repentina suspensão das aulas presenciais e a proposição de aula em ambientes virtuais. E não querendo ser redundante, mas o que foi também um grande desafio, porque essa mudança da aula presencial para as aulas virtuais, ela foi totalmente brusca e repentina, sem muito tempo para preparação, né? E, e além de tudo isso, ter que administrar aquela constante expectativa do retorno ao convívio social e como adaptar a escola a esse novo normal, né? E essa expectativa de retorno às aulas presenciais, elas envolvem diretamente a ação do gestor, porque ele precisa readequar o calendário escolar, a possibilidade do retorno gradual, porque na verdade o retorno às aulas já aconteceram, mas de uma maneira gradual, trabalhar com uma porcentagem reduzida em sala de aula, né? Algumas escolas optaram pelo sistema de rodízio, uma parte dos alunos em determinados dias da semana e outra parte em outros dias. A ausência dos alunos, né,
que volta aquele início da preocupação com a evasão escolar. E também, né, a ausência tanto dos alunos quanto profissionais que se enquadraram nos grupos de risco. Organizar toda a escola para as regras de distanciamento social e intensificar os protocolos de higiene e saúde exigidos pelos órgãos sanitários, visando minimizar os possíveis riscos de contaminação. Um dos maiores desafios educacionais acrescidos nessa pandemia está sendo enfrentado pelos docentes na gestão da sala de aula, que passou a exigir que o docente tenha um bom conhecimento dos recursos tecnológicos, né, para a utilização de ferramentas que lhes possibilitem gravar uma aula, editar uma aula, postar, aplicar e receber as provas e assim por diante. O retorno às aulas é durante a pandemia. Muitos municípios já retornaram às aulas, alguns ainda mantêm determinado número de alunos em ambientes virtuais, mas uma pequena pesquisa que eu fiz na cidade em que moro, que é a cidade de Barueri, houve o retorno gradual das aulas presenciais através de rígidos protocolos de saúde, né, que foi elaborado com todos os gestores, né, escolares, coordenadores escolares e junto à Secretaria de Educação de Barueri, mantendo, mesmo dentro dos ambientes escolares, o distanciamento social, o uso de máscaras, álcool em gel, uniformes, a troca de uniformes e assim por diante. O município de Barueri, ele retornou com 35% dos alunos de início, né? E a maior preocupação, né, do município de Barueri seria como atingir os alunos que não possuem internet em casa e muito menos aparelhos tecnológicos para poder assistir, né? Então, o município, durante a pandemia, foi implantado o sistema híbrido através de aulas remotas para os alunos que já possuíam conectividade e aqueles alunos que não possuíam, a princípio, né, com a urgência, né, da mudança da aula presencial para a aula virtual, foi fornecido material impresso, né? E o município também forneceu para alunos de baixa renda modem para acessar a internet e tablets para que aqueles alunos também pudessem acessar as aulas, mas como não conseguiu atingir 100% desses alunos, foi fornecido também os materiais impressos, né, para que não se perdesse tanto na aprendizagem. Vivemos tempos difíceis, ainda estamos, né, nos tempos difíceis, mas esperamos que tudo isso passe. Não sei se voltaremos totalmente ao normal assim tão breve, mas que possamos gradativamente voltar para o mais normal possível, né? Aqui tem algumas questões de uma entrevista que eu fiz com uma gestora que atua em Barueri como gestora escolar há mais de 20 anos e ela fala um pouco sobre o sistema híbrido de ensino, sobre os impactos, né, durante o isolamento que
A Secretaria de Educação tentou, né, atingir os 100% dos educandos para que eles não perdessem nada, mas não foi possível. Mas foi feito um trabalho muito árduo da busca dos alunos, né, fornecendo e chegando até levar em casa, né, na casa das crianças, e as aulas online para quem tinha conectividade e acesso a elas. O retorno foi elaborado junto com a Secretaria de Educação, tomando todos os cuidados, né? Foi feito um protocolo bastante sério de protocolo de saúde, né? Mas no início foi apenas 35% dos alunos, né? Levando em consideração a precariedade alimentar das crianças. Inclusive, a Prefeitura de Barueri forneceu alimentação para os alunos que não tinham com que se alimentar em casa. Os filhos de pessoas e profissionais que estavam na linha de frente à Covid também. O retorno também aos alunos sem acesso à internet para que eles não ficassem com a aprendizagem tão defasada. E a prefeitura também, né, de Barueri, também fez, está fazendo até hoje, né, aulas de reforço antes das aulas e pós-aulas, e também aos sábados, para que os alunos não fiquem tão defasados. E quais as ações, eu também perguntei quais seriam as ações, né, desenvolvidas para minimizar os prejuízos, e foi como eu disse, o reforço contínuo todos os dias para poder minimizar a curto e a longo prazo as perdas de aprendizado dos alunos. E a família, né, teve um papel muito importante, tem um papel muito importante nessa fase, né, acompanhando na medida do possível, né, o aprendizado desses alunos que, de certa forma, ficaram um pouco defasados, né. E eu perguntei também como seria a gestão escolar pós-pandemia, o que, né, mudará e o que está mudando, né, e após a pandemia a gestão estará com um novo olhar, né, para uma educação mais inclusiva, com novos métodos de ensino, pois a pandemia acabou dando, né, um empurrão para que as aulas fossem e sejam mais dinâmicas, com o uso de ferramentas, né, mais tecnológicas. Agradeço, muito obrigada pela presença, pela participação. Espero que tenham gostado da minha pesquisa e, por favor, dê uma olhadinha no blog que tem mais algumas informações sobre gestão escolar.